aqui, né? Os da criação, e aí eu vou fazer só uma ressalva. Para a apresentação, eu só trouxe o mundo judaico-cristão. Aí vão perguntar, mas por que você quis dessas 3 narrativas? Primeiro, porque quando a gente entra na situação de aprendizagem, é a situação mais próxima, mais real do nosso aluno de graduação. Então, eu trago de todas as outras civilizações, né? Então, para esclarecer que não tem nenhuma motivação religiosa da minha parte, porque eu já ouvi essas questões em outros lugares, né? Foi uma questão meramente didática, de aproximação com o mundo conhecido. Então, a gente entra para o mundo judaico-cristão. Mas, no final, eles passam por todas as outras civilizações. Então, do dilúvio, como eu falei, é um castigo. Da destruição é a renovação. Em algumas teorias que Mircea Eliade coloca, a destruição ela acontece no final do ano. Então, nós vamos ter civilizações em que acaba um ano, começa o outro, e o simbolismo de renovação aquilo é passado, muda tudo, e nós vamos começar uma nova vida, né? Mas, em outras, não. A destruição é total. E aí, nós chegamos a esses 3 contos. O Diário de Adão e Eva, de Mark Twain, Vicente, de Miguel Torga, e Chuva de Fogo. Então, eu não vou dar o spoiler desses contos, não. Vocês vão lá, vão ler, porque eles são maravilhosos, né? O Diário de Adão e Eva, vocês imaginem que nós estamos no cotidiano da vida do casal Adão e Eva, e eles vão escrever o seu diário, desde o dia do nascimento até o dia em que Eva morre, né? Então, tem uma perspectiva belíssima. Mark Twain ele faz uma crítica enorme à situação de Gênesis, né? E você se diverte porque ele atualiza o conto para a época dele. Então, lá não é o Éden, né? Não é o Jardim do Éden, é o Jardim das Cataratas do Niágara. E aí a Eva é aquela mulher altamente feminista. Eu estou com um trabalho que estou terminando de escrever só sobre as características de Eva, aproveitando essas questões da mulher de hoje. Então, nós apresentamos agora no Enlige, foi muito legal. E essas características, tanto do Adão quanto da Eva, é um conhecendo o outro pela boca do outro. Então, o Adão vai dizendo para o leitor quem é a Eva a partir do que ele aprende da relação com ela. O diário dele é bem pequenininho, vocês imaginem, bem objetivo. O diário de Eva é uma coisa enorme. E ela vai nomeando tudo aquilo que a gente aprendeu, que está lá no texto judaico-cristão de Adão e Eva, é tudo diferente. Então, ela que dá nome, ela que separa as terras, ela que reclama das ações de Deus, das ações dos animais, e é muito divertido. Vocês, na hora que daqui vão ficar bem curiosos, vão querer ler. A mesma coisa, né, como eu falei aqui, um conhece o outro, né, e tem um pedacinho, né, do diário, mas não vou ler, porque já estou terminando. Tem as fases dela. Peraí. Isso só para concluir a Eva, que é por quem eu estou apaixonada agora, subversiva, livre, portadora de enorme sede de conhecimento, controlável, livre, de novo, porque esse livre dela vai crescendo no texto, e muito sensual, né? O Adão tem muitas coisas boas, mas ele é bem apagadinho no texto. Eu acho que foi intencional. Bom, Vicente. Vicente é a minha paixão. Vicente é a minha paixão enorme. Ele já virou, inclusive, tatuagem de filhos. Já botaram lá o Corvo, que é um personagem belíssimo de Miguel Torga, né? E é um corvo que é citado em Gênesis, mas nem em todas as Bíblias você encontra. Então, lá no momento que Noé está na arca e manda descobrir se tem terras secas, se tem um lugar para aportar, em algumas Bíblias você encontra que ele primeiramente manda o corvo antes da pomba, né? E ele fica voando, voando e se perde. Aí o que Miguel Torga faz? Ele pega esse nome, dá um nome simbólico, Vicente, aquele que vence, e vai colocar o Vicente como a voz rebelde dentro da arca. E ele vai dizer, olha, por que eu estou aqui? Eu não pequei. Por que os animais estão aqui? Nós não fizemos nada de errado, né?
E aí também não vou dar todos os fatos, não. Vocês vão lá, é um conto pequenininho, está online no livro Bichos, de Miguel Torga, e vocês vão se deliciar com o final do conto, né? Em seguida, eu tenho Chuva de Fogo, evocação do desencarnado de Gomorra, que é um outro aspecto daquela literatura de Apocalipse, né, que diz que tem uma chuva de fogo, e aí o argentino Leopoldo Lugones, ele faz uma descrição belíssima de uma cidade, que é a Gomorra, né, que começa com uma chuva bem bonita, fininha, que vai queimando, desesperando as pessoas, mas no começo ninguém achava que era o fim do mundo. De repente, isso se torna uma destruição. E aí nós vamos ter um personagem que é um aristocrata, que vive bem, que não trabalha. Então, ele faz toda essa discussão das classes sociais, das forças sociais, e coloca como é que essa pessoa vê o fim do mundo. E qual a dimensão dessa dor de não ter mais o vinho para beber, a comida, os altos banquetes, as festas, as orgias, né? E mostra bem que... Mas, na narrativa, não tem aquela coisa assim, nós estamos sendo castigados por tudo isso, né? Tudo isso acontece porque nós somos a vida, isso é da vida. Então, um olhar bakhtiniano sobre esse conto, né, que a gente tem tentado construir, né, que, puxa vida, a vida é tão boa, por que destruir? Né? O vinho, as festas, tudo isso faz parte da vida, não era para acabar por isso, né? Mas lá na narrativa sagrada acaba justamente por isso, né? Bom, então, esse trabalho de acesso, de compartilhamento, de divulgação do mundo da literatura tem provocado em nossos alunos, tanto os que estão pesquisando os discursos, né, quanto os que estão em formação para a docência, né? A gente pretende que os novos horizontes, numa perspectiva bem bakhtiniana, se abram e que a gente tire aquela noção de verdade única, ainda mais agora, neste momento, que determinados discursos são muito cristalizados, muito arraigados, e que há forças que dizem assim, só podemos pensar dessa forma, ou o melhor é isto. Então, no aspecto do discurso religioso, isso é muito significativo, porque a gente percebe quanto, muitas vezes, a religião vem com essa força para dizer, esta é a verdade, foi assim que Deus quis, foi assim que tem que ser o maktub da vida, né? Mas, quando a gente abre para a literatura, a gente vai ter uma ruptura, tem uma quebra que faz com que a pessoa pense assim, por que eu nunca parei para pensar o que estava acontecendo dentro da Arca de Noé pela perspectiva dos animais? Como que Adão e Eva viviam? Né? A gente só sabe o que está ali, mas assim, como era o cotidiano? Né? E como era esse fim de mundo? Então, a gente começa a ver o mundo, o homem, né, posto no mundo da literatura, mas como algo do cotidiano, como algo ou alguém mais próximo de nós. Então, isso, para os professores e, futuramente, para os alunos que estão na sala de aula, é muito importante, né? Esses são um pedacinho daquilo que a gente está fazendo, né? Vocês imaginem quando a gente chegar nas narrativas, que puder apresentar as narrativas dos nossos índios americanos, que desconstroem todo o mundo judaico-cristão, porque a noção de pecado é diferente, a noção de destruição é diferente, e os próprios personagens são diferentes. Então, gostaria de agradecer, de me desculpar pelo tempo, né? O pessoal sabe que eu sou tagarela, né, Penha? Estou tentando. Muito obrigada. E queria que vocês lessem os textos. Vocês vão gostar, né? E até o próximo. Obrigada, professora.